A gente vai falar agora sobre como escalar a produção industrial de pão francês. Então, eu convido ao palco o RCC Manager da Fritz América Latina, um dos patrocinadores aqui do Congresso IPAN 2024. Então, vamos receber, com muitos aplausos aí, muito carinho, Marcos Silva. Lá vem ele. Bem-vindo. Bem-vindo. Fica à vontade. Tem a rampa, tem escada. Com você, Marcos. Bom dia. Todo mundo me ouvindo? Bom dia. Como apresentado, sou Marcos Silva. Eu sou gerente da Fritz na América Latina. E a gente vai falar aqui um pouquinho exatamente, inclusive o Fábio mencionou na palestra dele, a questão de controlar o frio na produção de vocês, dos produtos de vocês, de conseguirem congelar produto, armazenar produto. E a gente vai falar da produção em grande escala do pão francês congelado, que é um assunto bastante polêmico, em termos de qualidade, se é bom, se não é bom, se ele é viável, se ele não é viável, mas há uma realidade que é incontornável. Ele está crescendo. Falou. Então, a nossa palestra sobre essa escalagem. E antes disso, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu nasci no Brasil, eu sou carioca, o sotaque é meio português, carioca da Gema, ali, bem pertinho da Tijuca, porque eu morei quase a minha vida toda na Europa. Eu morei 22, 23 anos na Europa. Quase a vida toda é um pouquinho de mentira, porque já é metade da vida. A gente faz de conta que é mais novo, mas a verdade é que a idade passa, né? Eu sou formado em Economia e Finanças, né? Me formei no ano de 2000 em York, na Inglaterra. Também morei lá durante alguns anos para fazer o curso, né? E em 2012, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi fazer um MBA na FGV, sobre gestão econômica e estratégica de negócios, né? Para estruturar um pouquinho mais a minha carreira, entender um pouquinho mais exatamente de uma coisa que eu vou falar aqui, que são números. Eu tenho hoje mais ou menos 25 anos de experiência em gerência de negócios, né? Especialmente com foco na área comercial, sendo que nos últimos 10 anos, sensivelmente, eu atuo no segmento de panificação. Eu fui gerente de vendas da Ramalhos durante alguns anos, 5 anos, sensivelmente, e há 4 anos e meio, fui convidado para tocar o projeto da Fritz, para trazer a Fritz aqui para o Brasil. Atualmente, eu, para além de tocar o Brasil, eu toco esse hub que a gente tem, é uma central que a gente tem no Brasil, que ela dá suporte a todas as outras filiais que o nosso grupo tem a nível mundial. Nós temos 86 filiais a nível mundial, e o segmento de panificação, hoje, ele é coordenado a partir do Brasil, o que nos abriu também um leque de opções, um leque de investimentos, de ter mais gente na nossa estrutura para poder dar um suporte e um apoio melhor para os nossos clientes. Falando da Fritz, porque eu estou falando Fritz, talvez muita gente não conheça, ela é uma empresa novinha que vai fazer 2 anos, dentro de 2 anos, 100 anos de idade, né? Então, em 1926 que ela foi fundada numa cidade na antiga República Tcheca, né? E atualmente ela está estabelecida na Alemanha. Uma cidade pequenininha chamada Markheimnischen, não tem nem 2.000 pessoas na cidade, então a gente tem quase metade da cidade trabalhando para a gente, né? Cerca de 500 funcionários que estão concentrados hoje lá na fábrica, a nível mundial, e depois a gente tem mais funcionários que estão na estrutura do grupo Multivac, que é o dono da Fritz atualmente, né? Ela é produção localizada totalmente na Alemanha, a gente não produz no Brasil atualmente, só na Alemanha. O que nós temos é uma filial aqui no Brasil, e desde 2019, como eu disse, a gente faz parte do grupo Multivac. A Multivac, sim, tem uma fábrica em Curitiba, tem uma estrutura de cerca de 100 pessoas, 15 técnicos no Brasil, tem assistência técnica, tem todo o pós-venda, todas as peças de reposição, tem tudo aqui no Brasil, né? O que a Fritz faz? Os pães, a gente trabalha com pães, a gente lamina pães, faz a divisão dos pães, faz a modelagem dos pães para vocês, desde a escala artesanal até a grande escala industrial, que é aquilo que a gente vai falar daqui a pouquinho do pão francês. Toda a linha de folhados, toda a linha de croissants, todo tipo de croissants, media luna, croissant curvado, croissant reto, com recheio, sem recheio, a gente faz. Inclusive, a gente está fazendo demonstrações de uma linha semiautomática de croissant aqui na feira, a cada 2 horas, a primeira às 2, às 4, às 6 e às 8 horas. Se vocês forem lá no stand da Fritz, vocês vão ver uma linha completamente inovadora no Brasil. Coloca a massa de um lado, sai croissant do outro. É um espetáculo de ver, convido todo mundo a ir lá ver a linha funcionando também. Pães achatados, pizzas, esfirras, todo tipo de pão sírio, todo tipo de pão que seja achatado a gente também consegue produzir, né? E os pretzels, que é uma especialidade alemã, uma máquina bastante inovadora, um robô que faz o pretzel automático, a gente também tem as linhas para o pretzel, né?
E depois outros tipos de especialidade, donuts, bagels, alguns tipos de biscoitos, alguns tipos de tortas, a gente consegue também fazer em escala industrial. Como eu falei, padarias artesanais, as produções pequenas, as produções semi-industriais, a linha que a gente tem em demonstração é uma linha semi-industrial, né? E as produções grandes de grande indústria, que é aquilo que eu vou falar um pouquinho para vocês no pão francês. Atualmente, para além da Frit, a gente tem 3 marcas que a gente distribui no Brasil. Uma delas é a Trima. A Trima é uma marca que faz desde a divisora boleadora aos grupos automáticos de divisão boleamento. Então, você coloca a massa, sai a bolinha do pão de hambúrguer do outro lado, em grande escala, média escala, na verdade, né? Até 9.000 peças por hora a gente consegue fazer, mas a gente consegue, com a divisora boleadora, também pegar as produções menores, produções para padaria, já com um grau de automatização, simplificar o processo do padeiro de vocês. E linhas integradas também para fazer o pão de hambúrguer, o hot dog, uma mini baguete, vários tipos de pães, o bagel também consigo fazer nesse tipo de linha. A gente também consegue automatizar, para além de linhas para fazer o pão de forma. Também, em uma escala média, a gente consegue fazer com a Trima. Tem um pequeno videozinho aqui da Trima, que ele mostra o processo. Então, o padeiro de vocês, ou o operador de vocês, ele basicamente, depois que bateu a massa, ele vai alimentar ali a tremonha, a maquininha vai bolear. Tá? O grupo automático deles, o menor grupo que a gente tem, ele vai produzir até 3.000 peças por hora, sendo que o maior grupo vai até 9.000 peças por hora. Cada via dessas de saída, ela consegue fazer até 1.500 peças por hora. Claro que isso depende da farinha, da hidratação, pode ser que for uma massa mais macia, que a produção caia um pouquinho, mas a gente consegue automatizar essa produção, simplificar ela, dar mais produtividade, mais lucratividade para vocês. A gente tem uma máquina dessas também lá no stand, que vocês podem ver, ela não vai estar trabalhando, mas dá para vocês verem, conhecerem um pouquinho melhor se vocês quiserem. Para além da Trima, a gente tem uma marca que é a Escher, uma marca italiana. A Trima é alemã, eu não mencionei. A Escher é uma marca italiana. Ela faz desde as batedeiras, tamanho pequeno a tamanho mais industrial. Faz as maceiras também, a maceira em espiral tradicional, também desde 30 kg de massa até 600 kg de massa, e a partir daí equipamentos integrados em linha de produção. A maceira em duplo Wendel, que é uma maceira que é melhor para massas mais hidratadas, que esquenta menos a massa, a gente também tem vários tamanhos dela. Né? As linhas integradas, aqui é uma linha, inclusive, que a gente utiliza, por exemplo, para pão francês, né? Em que aquele tacho da maceira, ele vai descarregar por baixo, depois vai alimentar a linha, mas daqui a pouco vocês vão ver um vídeo dela funcionando. Né? E sistemas robotizados para longa fermentação, em que você tem o armazenamento das cubas com a massa, ela está num ambiente controlado, fazendo a fermentação no tempo que vocês precisam para sair para uma produção em grande escala. Aqui também um videozinho da Escher. É uma marca com altíssima qualidade, qualidade europeia, muita fiabilidade na máquina, ela não esquenta a massa, né? Então vocês conseguem um resultado muito legal. E é uma marca que dura, você tem a máquina e ela aguenta trabalhar 24 horas por dia, se for preciso, sem dar problemas. Aqui é só um dos modelos que a gente está mostrando aqui no vídeo. Posso dizer que tem um valor muito competitivo, principalmente quando comparado com outras marcas de primeiro nível. Ela mistura muito bem a massa, então você numa maceira de 30 quilos, você põe 1 quilo de farinha, você consegue bater, ela consegue pegar bem por baixo, fazer aquela mistura e depois na hora de fazer a sova da massa, ela consegue dar um ponto de véu espetacular sem esquentar a massa. E, por último, a gente tem também a Bongarde, que é uma marca francesa, também uma marca bem jovem, já tem, se eu não me engano, 102 anos de idade. Né? E a Bongarde, ela faz todo tipo de equipamentos, desde os resfriadores d'água, os dosadores de água, câmaras de fermentação, ultracongelamento, fermentação controlada, fornos também, fornos rotativos, né? As laminadoras, eles também têm, laminadora com corte, sem corte, menor, de mesa, de bancada, laminadora de pé também a gente tem, com a Bongarde. Também tem as batedeiras, também tem
A Paniotrad, que é um outro equipamento que eu convido vocês a irem conhecer. Esse equipamento é muito inovador. Você coloca uma massa com 90% de hidratação dentro dele, carrega no botão, saem as baguetes modeladas para o teu padeiro direto com elas para o forno. Já a massa já fermentada e com a hidratação bem alta, né? E também as maceiras, a gente também tem da Bongard, né? Apesar do foco ser mais em maceiras da Escher, mas a gente tem das duas marcas para oferecer para vocês, né? E esse vídeo eu pedia que vocês prestassem um pouquinho de atenção nele. Mais pour moi, chaque matin, c'est la même chose. J'entre dans le fournil et les odeurs de la nuit réveillent les souvenirs de mon enfance. Je revois mon grand-père à la gueule du four, devant les grandes flammes claires qui chauffaient les briques, devant ces étincelles qui crépitaient comme des étoiles dans mes yeux d'enfant. Je me souviens encore de chacun de ces gestes, minutieux, magiques, hypnotiques. Je me souviens de mon père répétant ces mêmes gestes, avec cette passion qui anime ma famille depuis plusieurs générations. Boulanger-pâtissier, c'est bien plus qu'un métier. C'est un don de soi pour les autres. Sacrifiant nuit et week-end pour allumer le four, nous pétrissons, faisons lever, façonnons. Nous faisons la course avec l'aube pour être prêts à l'ouverture. Heureusement que ma famille, comme des milliers d'artisans à travers le monde, a toujours pu compter sur un partenaire d'excellence. Toujours à l'écoute de notre réalité, toujours créatif pour anticiper nos demandes, toujours disponible pour répondre à nos besoins. Toujours là pour nous dépanner. Depuis 1922, Bongard est à nos côtés pour nous épauler dans notre mission. Nourrir le monde, créer du lien social et dynamiser l'économie locale. Cette passion du métier incarnée par le fondateur, Oscar Bongard, qu'il a légué à ses descendants, se retrouve dans chaque équipement pensé pour nous et fait pour nous faciliter le quotidien. Aujourd'hui, nous partageons toujours les mêmes valeurs d'excellence, de responsabilité et de proximité. Si mon quotidien n'a plus rien à voir avec celui de mon grand-père, c'est grâce à Bongard, à ses innovations et à l'implication de ses représentants. Je sais que cette entreprise solide continuera à nous surprendre, à évoluer avec son temps, comme elle a pu le faire dernièrement avec la connexion de ses équipements. Parce qu'entre nous, artisans boulanger pâtissiers et Bongard, c'est pour toujours une histoire de passion. Esse vídeo fala de uma coisa que hoje está virando um animal em extinção, que é o filho, que o pai era padeiro, que o avô era padeiro, que a paixão passou de pai para filho. Cada vez menos a gente tem isso, e curiosamente na palestra anterior falaram a mesma coisa. A gente quer gente para trabalhar, a gente quer gente para tocar a nossa produção, para fazer os nossos produtos, e não existe. Quem está lá está momentaneamente, está forçado, não está por amor. Antigamente não era assim. Quem é mais antigo, quem já tem barba branca que nem eu, cabelo eu não digo porque não tenho, né, sabe que isso é verdade. Hoje a gente contrata, amanhã deu mais R$50, o cara vai embora e a gente está sem gente para trabalhar, né? E aí a gente chega no nosso querido pão francês. Como que hoje eu enfrento o desafio de produzir o pão francês, de ter o pão francês para os nossos clientes com qualidade, que cada vez tem menos qualidade o pão francês, infelizmente. Não se sintam magoados quando eu digo isso. Tenho certeza que tem muita gente aqui que faz um pão francês espetacular, mas se vocês fizerem um desafio que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco vocês vão ver o que vocês encontram no mercado, tá? A gente vende no Brasil, números de estimativos que existem, 360 milhões de pães franceses por dia. É uma média de mais ou menos 2 pães por cada pessoa que come. Os bebezinhos não comem, tem muita gente idosa que não come, tem gente que não gosta, tem problema de glúten, enfim, vários motivos. Mas, em média, uma pessoa que coma pão francês vai comer 2 pães por dia. Cerca de 84% dos lares brasileiros comem pão francês todos os dias, né? Representa mais ou menos 50% das vendas de pães do Brasil, falam em 48%, são números estimativos também, mas não vai fugir muito dessa realidade, né? E o preço médio dele hoje no Brasil está em torno de R$17 a R$18 o quilo. Por favor, não tomem esse número como número escrito em pedra. Tem muita gente aqui que vai dizer o meu pão francês é muito mais caro, o meu pão francês é muito mais barato. Isso é uma média, é só um exemplo para facilitar aquilo que a gente está conversando, tá? Ele é de longe o principal produto de panificação do Brasil. Não há nenhum outro produto no Brasil que seja tão consumido em pão como o nosso pão francês.
E qual que é o desafio da produção do pão francês hoje? Exatamente, questões relacionadas à mão de obra, aquele pai que passou a profissão para o filho, que a gente não tem mais, a baixa produtividade das nossas padarias. Infelizmente, a gente depende muito da mão de obra para fazer uma produção relativamente pequena, o que faz com que a gente tenha um elevado custo de produção e a nossa margem seja cada vez menor. O pão francês, em muitas padarias hoje, ele acaba por se tornar, desculpem a expressão, aquilo que a gente chama de boi de piranha. Ele está lá, atravessa só para o pessoal ir comer ali o boi naquela hora e a manada passar pelo outro lado, ou seja, para a gente vender todo o resto dos outros produtos que a gente tem na padaria. Só que ele é 50% das nossas vendas e a gente está perdendo margem ali. Por quê? As altas despesas que vocês têm associadas a ter uma infraestrutura de padaria, é caro ter uma padaria hoje. Alto aluguel, investimento em equipamento e manutenção é alto, investimento em mão de obra é alto, e depois todos os outros custos que vocês têm na padaria. Passando à questão do custo do pão francês, a gente vai falar exatamente do pão francês como deveria ser. Tá? Segundo a própria associação, há um documento, está na internet, ele fala em 13 características principais que o pão francês bem feito tem de ter. Que é a crosta, bem douradinha, amarelinha, dourada, bem homogênea. A pestana, que tem de ser fina, tem de ser regular, tem de estar presinha no pão, apesar que tem muita gente que gosta que ela abra mais. A crocância, tem de estar craquelado, mas não pode machucar a boca na hora que a gente morde, ele tem de ser macio também no corte, mas tem que ter aquela crocânciazinha, aquele crack na hora que a gente morde. O aspecto, de ser crocante por fora sem ser duro. A integridade, ou seja, você não tem aquela casca que ela vai se desfazendo, vai caindo pedaço. A simetria, diz as normas da ABNT que o pão francês tem de ter 14/7 num retângulo. Não é verdade, a maior parte deles são mais redondos, outros menores, outros maiores, mas pelas normas seria esse o tamanho dele. A crosta tem de estar bem presa no miolo, com cerca de mais ou menos meio milímetro de espessura. A cor bem branquinho, fugindo um pouquinho para o creme, sem estrias, sem manchas, bem uniforme a cor, e sem buracos. Uma textura do miolo bem macia, bem elástica. A estrutura com ovelos bem regulares, sem buracos, nem demasiadamente compacto, aquele pão maçudo que não é gostoso. E o aroma. Aroma do pão saindo do forno é inconfundível, aquele cheirinho de pão francês acabado de sair do forno. Sabor bem delicado, ligeiramente ácido, mas também, ao mesmo tempo, adocicado. Esse é o sabor que o nosso pão francês deveria ter. E aí eu pergunto, é isso que nós temos hoje nas padarias? Se vocês correrem aí, vocês forem fazer um teste, forem comprar pão francês em várias padarias, é isso que a gente encontra? Faltou a resiliência também. Quando você aperta, ele mantém a posição inicial, ele não vai ficar achatado, não vai perder, ele vai ter aquela elasticidade que volta para o formato que deveria ser. Aqui vocês têm a foto, espero que não esteja ninguém aí do sindicato que vá me processar porque eu roubei a foto do site. E um pouquinho mais daquilo que a gente falou no slide anterior, com o formato regular, a textura, a foto do miolo. Isso deveria ser o que nós deveríamos estar entregando para os nossos clientes todos os dias. E aí eu fiz uma brincadeira, eu pedi para minha esposa, ela ficou furiosa, saí um dia, enquanto eu preparava a palestra, vai comprar pão francês, mercado, vai comprar pão francês em padaria, lá em Americana, que é a cidade que a gente vive, não é? E aí ela saiu comprando, ficou o dia inteiro comprando pão francês para mim. Isso foi o resultado que ela teve no final. Esse daqui, então, para mim é característico, porque eu sei até o consultor que deu consultoria lá, é caríssimo, cara. É o pão francês pior que estava lá. Tem um ou outro que está perto da característica ideal, mas a grande maioria está longe daquilo que está definido. E, de novo, não tomem a mal. Com certeza tem gente que faz aqui um pão muito perfeito, muito bom. Mas a realidade é que a gente, se vai comprar o pão hoje nas padarias, uma grande parte das padarias não está entregando aquilo que deveria entregar para a gente. Ele é um pão cada vez mais caro e com a qualidade cada vez pior. Que vai lá naquele vídeo. Por quê? Porque não há paixão, não há dedicação. A mão de obra é fraca, a mão de obra é instável, ela troca o tempo todo. Você não consegue formar a mão de obra.
exatamente a questão da produção, que é feita cada vez mais acelerada, muito mais rápido que a gente produz. Não respeitamos aqueles métodos antigos de produção. Antigamente, o pão ficava fermentando dentro do coxo. Ficava ali, dentro da caixinha de madeira, descansando. Hoje a gente faz tudo a toque de caixa. Uso de químicos e melhoradores cada vez maior. Qualidade da matéria-prima. É verdade, inclusive também se falou na palestra anterior, que hoje temos farinhas excelentes no mercado nacionais, mas muitas vezes as padarias estão preocupadas com o preço, só preço, preço, preço. Então eles compram a farinha mais fraca que tem no mercado e vão trabalhar com ela. Enchem de químico e vão entregar um pão francês. E a mão de obra, de novo, que é muito fraca e não existe. A produção está muito dependente de pessoas, o que implica que aquele padrão, aquelas características que a gente tem ali definidas, ela varia se é o Manuel que faz o pão de manhã ou se é o Joaquim que faz o pão à noite. Não tem nenhuma referência a português aqui, tá? Como que é a nossa estrutura produtiva hoje? Como que vocês fazem o pão francês para entregar para os clientes de vocês? Maioritariamente, a gente tem no Brasil pequenas produções, padaria a padaria, então você tem um ponto, uma padaria, você produz lá pão francês, você abre a segunda padaria, você tem outra produção, outra equipe, outro equipamento para produzir o pão francês. Algumas centrais de produção de pequeno e médio porte ainda são poucas, e elas estão principalmente em redes de supermercados. Ainda há muito poucas padarias que apostam em centralizar a produção numa pequena central de produção no Brasil, completamente oposto àquilo que se vê em outros países do mundo, em que a produção é muito centralizada. Algumas indústrias de pequeno e médio porte, com o pão francês congelado, mas isso está mudando. Hoje, eu posso garantir para vocês que nós temos cerca de 40 linhas de pão francês que ou estão instaladas ou estão vindo para o Brasil para serem instaladas nos próximos tempos. E nos próximos tempos, no espaço de um ano. A gente vai chegar em 40 linhas de pão francês, produzindo em média de 70, 80 mil pães por hora, pão congelado, com certeza, que vai ser vendido aí no mercado. E que está sendo vendido no mercado. Mercado de congelados e de distribuição está num crescimento exponencial, muito acelerado. Ele demorou a arrancar essa industrialização do pão francês no Brasil, demorou a entrar o pão francês congelado no Brasil, mas hoje, quem quiser fechar os olhos dessa realidade, eu dou uma má notícia para vocês. Vocês estão redondamente enganados. O público aceita o pão francês congelado e ele cada vez quer mais, porque ele sabe que o pão francês congelado, ele compra um pão hoje, ele compra o mesmo pão amanhã e compra o mesmo pão daqui a uma semana. Só tem de ser respeitado o processo de fermentação em forno, que é muito mais simples ensinar o operador da loja a fermentar um pão e assar do que ele produzir o pão desde o início. E a gente, lembrando que não tem mais os padeiros. Tá? A concentração cada vez maior de pequenos pontos de venda. Isso que está começando a existir no Brasil. Há uma tal de Oxo por aí, que acho que todo mundo conhece, está aqui abrindo em São Paulo em cada esquina. Quem já foi na Cidade do México sabe que literalmente é em cada esquina o projeto deles. Você, em todas as esquinas da Cidade do México, você tem uma Oxo. No Brasil, o projeto deles falava em 3 mil lojas. Lá em Americana, na cidade onde eu vivo, já abriu 2, que é uma cidade relativamente pequena. São pequenos pontos, não tem produção nenhuma. Chega lá o pão, eles assam e vendem. E eles estão concorrendo com a gente, com a padaria. Então, dito isso, se a gente tem uma produção que está evoluindo para essa produção industrial, a gente chega naquilo que eu quero mostrar para vocês. É exatamente como que é feita essa produção industrial. Tá? A gente vai precisar de um silo, a gente vai precisar de um sistema de dosagem automática, a farinha que está lá no silo armazenada, ela vai ser dosada direto dentro da amasseira, que são as linhas de amassadeiras de grande produtividade, de alta produtividade. Uma linha de pão francês, ela bate 1.500 quilos de cada vez. A linha de laminação, corte e modelagem, nesse caso, eu tenho que defender a minha dama, não é da Frit, como é óbvio. O girofreezer, que é para congelar o pão francês. A linha de pesagem e empacotamento, que é uma flow pack vertical, ela vem numa balança, dosa a quantidade que vai entrar no saquinho, cai no saquinho, o pão congelado está pronto para a expedição. E, obviamente, a armazenagem, o lugar para armazenar esse pão pronto e a expedição para mandar para cliente. Então, com esses equipamentos que estão aqui,
eu consigo montar uma fábrica de pão francês hoje. Pão congelado em alta escala, como é óbvio, né? Aqui tem uma foto do silo, só para vocês entenderem, o sistema de dosagem automático, né? Aqui um desenhozinho de como que ele funciona, né? A seguir ao silo e a dosagem, o sistema de maceira, 3 maceiras de 500 quilos, com uma esteira por baixo, carregamento direto na linha. Aquele desenho vermelho que vocês veem ali no desenho já é a entrada da linha de produção. Tá? Para vocês entenderem melhor, aqui vocês conseguem ver essa maceira funcionando. Como que se mistura 1.500 quilos, como que uma empresa famosa que tem caminhão aí em tudo quanto é lado em São Paulo, massa deles, para depois entregar o pão para vocês. São maceiras com a de carga por baixo, então você não tira o tacho, você não vira o tacho, nada, ela vai bater, quando chega na hora que o pão está pronto, ela abre por baixo e larga, né? Aqui é uma linha de 2 maceiras, tradicionalmente a de pão francês é de 3 maceiras. Tá? E aí ela tem uma esteira por baixo, né? Ali vocês conseguem ver os tubos de dosagem da farinha, os dosadores automáticos que eu falei para vocês, farinha e outros ingredientes. Há alguns ingredientes de menor porte que o pessoal ainda mantém à mão, né? Mas aquilo que for grande volume é automatizado. Vocês veem que vocês estão batendo 1.500 quilos, tem muito pouca gente ali, né? Tipicamente tem uma pessoa, 2 pessoas no máximo, controlando lá as máquinas, mais nada. Essa massa vai ser batida, vai ser feito, chegar no ponto de véu dentro da própria maceira, depois, obviamente, que na linha a gente vai terminar esse serviço. As maceiras não esquentam a massa, porque elas têm, tradicionalmente, aquilo que a gente chama de maceira encamisada, então ela tem 2 paredes, no meio ela tem um líquido para resfriar a cuba, a massa nunca chega numa temperatura muito alta. Aqui é a descarga por baixo, como eu falei para vocês. Retirada do finalzinho da massa. Que, como eu falei, a esteira por baixo, depois uma esteira de transporte para levar para cima. Mas aqui vocês conseguem ver como funciona. Ela está caindo lá na esteirinha. Tem ali uma guia para uniformizar a altura, para que ela não entre muito alta na esteira seguinte. E ela vai entrar naquilo que a gente chama de esteira sanduíche. Ela vai entalar o pão no meio de 2 esteiras para conseguir subir ele para o 2º andar. A entrada de uma linha dessas normalmente está em torno de 3,5 metros, então a gente tem que subir lá para os 3,5 metros para cair dentro da linha de produção. Aí, na linha de produção, a gente vai dosar a quantidade que vai indo para a produção efetiva, para que o fluxo de massa seja sempre relativamente estável, né, e você não tenha diferenciação na produção. E aqui já é a entrada da linha. A seguir a maceira, vem a linha da frite. Tá? A linha da frite, para vocês terem ideia, é uma linha que consegue chegar, dependendo do tamanho, até 85.000 peças por hora, ou seja, mais ou menos cerca de 6 toneladas por hora de produção. Isso são as 40 linhas que eu falei para vocês que estão no Brasil. Tá? Estão vindo para o Brasil ou já estão no Brasil. Uma produção diária, se você considerar em média 22 horas de produção, com 75.000 pães por hora, vocês estão falando de 1,65 milhões de pães produzidos numa linha dessas por dia, todos os dias, né? O aproveitamento de praticamente 100% da massa. Tá? Eu ponho praticamente, mas na realidade você não tem perda de massa. Tá? A única coisa que você às vezes tem é rebarba de acerto da manta de massa que a gente vai formar na linha, mas que ela volta para a maceira, então você não perde nada, né? Nível de hidratação, e aqui está um dos grandes segredos da Frit, é que eu consigo chegar, isso daqui é uma farinha, essa hidratação com base numa farinha premium da Bunge, de um teste que foi feito em dezembro com um cliente lá na Alemanha, que ele comprou uma linha nossa, foi fazer o teste. O laudo da farinha falava que o máximo de absorção de água era 57%, a gente colocou 60% nessa farinha. E o pão saiu espetacular. A craquelagem dele ficou sensacional. Mão de obra dessa linha, 2 pessoas. Na verdade, eu sou bem generoso, porque ela trabalha só com uma. A gente põe 2 para garantir. Porque a pessoa está supervisionando, ela não vai produzir. Quem vai produzir é a linha, né?
É uma linha que ela tem sensivelmente 10 metros por 20 metros de comprimento, ela faz um L, exatamente para poder laminar. E em vários momentos dessa linha, eu estou fazendo a cilindragem do pão. Então, a gente tem um sistema que chama de multicabeças, de multirolo, né, para fazer a cilindragem do pão. Então, ele é cilindrado, ele chega num ponto de véu perfeito. E aqui vocês podem ver. A linha que vocês vão ver aqui não é uma linha de 75 mil pães por hora, tá? É uma linha bem menor, porque é uma linha de teste lá do nosso centro tecnológico. Uma linha, quando está na fábrica, ela é bem mais larga a esteira. Aqui vocês vão ver que tira, se eu não me engano, 5 tiras ou 6 tiras, e uma linha de fábrica, mesmo de indústria, depois de instalada, ela chega a 12, 13, 14, 15 linhas de produção ao mesmo tempo. A gente começa por cilindrar exatamente essa massa que entrou lá naquela tremonha inicial que dosou, né, que veio da maceira, fazer uma manta de massa. Isso daqui é o que o padeiro de vocês estão fazendo ali no cilindro, tá? Jogando e vindo, ele está fazendo uma manta de massa, ele está laminando a massa. Exatamente o que a gente faz aqui, através das estações de cabeça satélite, que é onde a gente cilindra, né? Aqui, para retirar um pouco dessa tensão da massa e alargar, chegar na largura certa, a gente vai abrir até em esteiras, né, em filas de produção, né? A nossa esteira pode ter até 1,50 m de largura. Tá? Eu corto o retângulozinho, eu consigo até 16 filas de produção, na realidade. Né? Claro que depende do tamanho. Tipicamente, um pão de 70 gramas, eu vou produzir 12 filas de 75 mil pães. Tá? Assistência técnica local, então o cliente pode ter a linha, ele está completamente tranquilo em relação àquilo que a gente produz. E aí o enrolamento do pãozinho. Né? A gente chega lá no pãozinho final de vocês, sempre muito igual, muito perfeito, muito padronizado. Eu não estou dependente do padeiro da manhã fazer um pão, do padeiro da noite fazer outro pão. Né? A seguir a isso, girofreezer. Eu preciso agora de congelar esse pão. Então, eu tenho ali também uma linha de congelamento. Né? E depois o empacotamento, que é a tal multicabeçote, né? Que a gente vai levar o pão congelado lá para cima, vai despejar naquele negocinho redondo que vocês veem ali em cima, que é onde a gente pesa o pão, a quantidade de pão que tem de entrar no saquinho, e embaixo vai sair o saquinho já pronto para ir para a expedição. Né? E com isso, eu tenho uma fábrica de pão francês, que é aquilo que está concorrendo com vocês hoje. O intuito da palestra não é assustar ninguém, o intuito da palestra é dizer exatamente que vocês têm outras opções. Os supermercados já acordaram para essa realidade. Eles já estão vendendo pão congelado com um preço muito mais competitivo, com um custo de produção muito mais baixo, porque eles compram lá da fábrica de pão congelado e eles põem no mercado, e eles concorrem com a padaria. E esse preconceito de que o pão não é bom, vocês têm aqui a prova. Esse é o congelado. Vocês viram o que vocês tinham antes da padaria. Tem padaria que produz assim, e tem pão congelado que é muito pior do que isso. Vai do processo, vai da receita. Mas eu posso produzir um pão de alta qualidade com uma linha de pão francês congelado. E resolver o problema de não ter gente, o problema do nosso custo de produção ser muito alto. Né? Para além disso, numa fábrica de pão francês congelado, o pessoal não ganha dinheiro só com pão francês congelado. Então, eles podem produzir todo outro tipo de pão dentro da mesma indústria, claro, com linhas de produção diferentes, mas continuando a trabalhar numa linha que vai fazer uma quantidade absurda e com muito pouca gente. Gente que a gente não tem, como a gente viu. Né? Produtos, todo tipo de pão, produtos de valor agregado, pães de alta hidratação, de longa fermentação. Eu consigo pôr uma indústria para produzir 2, 3, 4 toneladas por hora, fazendo pão de fermentação de 24 horas. Vocês lembram lá no início que eu falei da EJA, que vocês viam lá aqueles sistemas robotizados com um monte de cubo? É assim que eles fazem. Entra ali para a prateleira, fica ali. A primeira que entrou é a primeira a sair do outro lado, e eles têm certeza exatamente de quantas horas você vai ter de produção, de fermentação, para que o pão tenha sempre o mesmo nível de acidez, o mesmo sabor, o mesmo nível de fermentação, e saia um pão com alta hidratação. Pizzas, os wraps, né, aquele Rap 10, que é muito popular, os pães achatados, as esfirras, tudo isso a gente consegue fazer hoje de uma produção centralizada. Os croissants, os folhados, os salgados laminados, os pães entrelaçados, os pretzels, né? As empanadas, os pastéis de forno, né? Os donuts, os sonhos, os bagels. Bagel é um donut salgado, né? Muito popular no Canadá, na Inglaterra, mas que também já se vê aqui no Brasil em alguns lugares, né? E vários outros tipos de produto. Hoje você consegue ter uma padaria que é só um ponto de venda. Você tem lá a fábrica, você compra tudo congelado, ou você produz tudo congelado, e amanhã eu faço outra palestra que eu vou falar exatamente disso. Eu vou mostrar para vocês como fazer
isso daqui, mas numa escala pequena. O cara que quer ter 4, 5, 6 pontos de venda, tá? Mas uma produção só. Então, a gente vai mostrar isso para vocês. A realidade que a gente está mostrando aqui é da grande indústria, mas a central de produção, a produção do produto congelado, a produção do produto com alta qualidade, mas com custo de produção muito mais baixo e mais rentabilidade para vocês, se você quiser fazer numa indústria que vai fazer 1.000 pães por dia, 2.000 pães por dia, 20.000 pães por dia, é possível. A gente tem como centralizar e fazer um produto muito bom, né? E depois tem um ponto de venda lá com 20 metros quadrados, com 30 metros quadrados, com 15 metros quadrados, como você vê na Europa inteira. Inclusive aqui na Argentina você já vê isso, né? E em alguns outros países da América Latina, né? E o produto é bom, o produto tem um preço competitivo, tem qualidade, atende o nosso cliente e vocês não estão dependentes daquilo que a gente fala. Pessoa que hoje não existe. Lembrando lá daquele vídeo lá da Bongard que a gente mostrou no início, né? E aqui só mais um videozinho explicativo mostrando vários outros produtos sendo feitos também em produção centralizada. Como eu falava, desde a produção um pouco menor, artesanal, né? A laminadora automática nesse caso, mas que já simplifica o processo, entrega uma quantidade maior de produto. Ela está em demonstração aqui também na feira, né? Essa linha aqui também está em demonstração, só que a gente está fazendo croissant. Vocês conseguem ver isso daqui trabalhando hoje, tá? Se vocês saem daquela realidade lá, a linha 75.000 peças, vão para uma linha dessas daqui, vocês precisam centralizar uma produção de 5, 6, 10, 15 padarias, né? A gente já começa a entrar dentro daquele nível de produção anterior. Aqui já é uma produção maior. Vocês veem a hidratação da massa? Não é uma massa seca, não é uma massa ruim, é uma massa bem feita. É processo. O que determina a qualidade do produto é ingrediente e processo. Antigamente era ingrediente, produto, processo e pessoa, né? A pessoa hoje está saindo fora, porque não tem, não existe. Que o pretzel, né? Que no Brasil não é tradicional, mas não tenham dúvida nenhuma que isso daqui é o futuro do Brasil. Como eu falei, tem 40 linhas dessas no Brasil que ou estão instaladas ou serão instaladas no próximo ano, inclusive da Fritz, né? Não são só minhas, tem que ser honesto, né? Mas a realidade está aqui, tá? E vocês têm de começar a pensar naquilo que vocês podem fazer amanhã, pelo negócio de vocês. Agradecemos vocês que fizeram aí as perguntas, alimentaram aqui o nosso tema, o nosso debate. Obrigada a você, Marco Silva. Obrigado. Muito obrigada pela tua participação.